Claro, o Futebol Clube do Porto parte, como é natural, como favorito para este jogo, embora pensamos nós, que melhorar o nível exibicional, porque principalmente nos 2 últimos jogos do campeonato ficou um pouco além do que seria de esperar. Por outro lado, vai enfrentar uma equipa que para nós é quase completamente desconhecida, uma equipa que fez só 10 jogos ainda nas competições europeias. De qualquer maneira, o futebol dinamarquês, principalmente a nível de seleção, é um futebol bem conhecido, é o campeão da Europa. Embora esta equipa tenha só 3 profissionais, todos os outros jogadores são semi-profissionais, ou semi-amadores, como queiram, será, de qualquer dos modos, será talvez uma surpresa esta equipa dinamarquesa. E dizemos isso porque o futebol dinamarquês, como dissemos há pouco, é bastante forte, é um futebol muito retilíneo, um futebol de força. Os jogadores dinamarqueses são muito bem constituídos. O árbitro é Leslie Mottram, um escocês. E as duas equipas vão perfilar junto à bancada central. A organização habitual da Liga dos Campeões, conforme disse, tudo ao pormenor, é entregue sempre um papel com os minutos exatos a que tudo se efetua. Vemos a equipa do Futebol Clube do Porto, Jorge Costa, chamada à titularidade no lugar de Aloísio, o secretário, também Paulinho Santos e o capitão João Pinto. Este é o trio de arbitragem esfiado por um escocês, Leslie Mottram. Já vamos daí a pouco falar sobre este escocês com o Mário Graça. Vemos agora a panorâmica dos jogadores da equipa do Aalborg, equipa campeã da Dinamarca aos 110 anos de história. A equipa do Aalborg foi fundada, o clube foi fundado há 110 anos e só ao fim desse tempo é que conseguiu ser campeão da Dinamarca. Aalborg, que é orientado por um técnico bem conhecido, numa altura em que vemos a constituição do Porto: Vítor Bahia, João Pinto é o capitão de equipa, número 3 Paulinho Santos, Jorge Costa e José Carlos, os dois centrais. Emerson é um dos trincos, secretário vai jogar à direita. Mielkarski, que joga ao lado de Domingos como ponta de lança. 2 pontas de lança, Latapi também joga de início e o outro estrangeiro da equipa de Porto é Ljubinko Drulovic. Os 2 capitães de equipa. Vimos há pouco a disposição tática da equipa do Futebol Clube do Porto e agora o Aalborg vai jogar com Gil, guarda-redes, Thompson, Boy, Christensen, número 5 é Jessen, Fascius é o número 6, Simonsen, o líbero da equipa, ainda Pedersen, Erik Bo Andersen e os 2 Rasmussen, Henrik e Peter Rasmussen. Vai começar o jogo dentro de alguns segundos e o pontapé de saída vai ser dado pelo Futebol Clube do Porto. Um jogo para já sem grande calor em termos de emotividade nas bancadas. Este Porto Aalborg. O árbitro ainda a olhar para o delegado da UEFA, também a aguardar luz verde para dar início então a esta partida. A conquista, para além de 3 pontos, há muito dinheiro, mais de 100 mil contos em caso de vitória de qualquer uma das equipas. Em caso de empate será dividido o prémio. Mais de 50 mil pontos para cada equipa. E começou o jogo entre Porto e Aalborg, com a equipa do Porto
a tentar fazer o primeiro ataque, mas sem seguimento. Este é Greg Mielkarski. Ainda secretário. Equipa de Porto a iniciar o jogo com uma primeira ação de ataque. Emerson. João Pinto. Domingos. Em ação individual à procura de espaço, encontrou do lado direito. E o Porto a conquistar o primeiro pontapé de canto da partida. Canto do lado direito. Maneira curta. Bola para a área e o jogador da equipa dinamarquesa a cortar. Ou melhor, foi Jorge Costa quem acertou na bola. E assim, pontapé de baliza para a equipa do Aalborg. Temos o lance em repetição. Segue o jogo com o Futebol Clube do Porto na tentativa de ataque. Rui Jorge. Latapi. Domingos recuado no terreno. Domingos que hoje surge ao lado de Mielkarski no eixo do ataque. No último jogo teve a companhia de Rui Barros, no último jogo a contar para o campeonato. E a tentativa de contra-ataque do Aalborg, já travada por Latapi. Mas o Porto a não dar seguimento à jogada. O árbitro a considerar agora uma falta de Paulinho Santos sobre Peter Rasmussen. E pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto. Porto tenta ser para o ataque. Emerson. A perder a bola, Emerson. E depois na recuperação, o trinco da equipa de Porto. Domingos. Esta equipa dinamarquesa é uma equipa que defende com muitos homens. Tem um livre, um jogador mais atrasado, que é Simolsen. Depois dois centrais de marcação, dois jogadores nas faixas laterais e ainda um trinco. E António Fidalgo, esta equipa dinamarquesa tem como referência não ser uma equipa tipicamente de futebol nórdico, ou seja, não tem um futebol muito linear, mas é uma equipa mais tecnicista do que é normal e que usa menos o físico do que é normal, por exemplo, nas equipas dinamarquesas. Nestes primeiros minutos ainda não deu para ter qualquer ilação sobre a equipa dinamarquesa, a não ser nos dois primeiros lances em que provocaram cantos quase desnecessários, o que prova que, pelo menos, ao contrário do que o seu treinador dizia, parece estarem um pouco nervosos. Pontapé livre que favorece a equipa do Futebol Clube do Porto. Latapi a movimentar e Gil a sair da baliza. Recuperação defensiva. João Pinto. Latapi. José Carlos que, sendo um defesa, é curiosamente o melhor marcador de Porto em jogos da Liga de Campeões. E esta é a terceira vez que o Porto está na Liga dos Campeões. José Carlos já marcou 4 golos em edições anteriores.
Domingos tem Emerson a escapar-se à direita. Porto a tentar jogar apoiado às faixas laterais, mas sem espaço. Tenta sair a jogar a equipa dinamarquesa. Henrik Rasmussen, número 10, é o distribuidor de jogo. Joga à frente da defesa juntamente com Thompson, mas Henrik Rasmussen é o jogador mais tecnicista, Thompson o jogador mais defensivo. Está o Porto para já um jogo bastante morno. À esquerda, Pedersen a servir o contra-ataque da equipa do Aalborg. E a ganhar um pontapé de canto a equipa da Dinamarca. É o primeiro canto para o Aalborg. O Porto também já dispôs de um pontapé de canto. Quatro jogadores sobre a área de Porto, 4 jogadores do Aalborg. Ainda a recuperação e Vítor Bahia a dobrar os companheiros de defensiva. Paulinho, equipa de Porto a não fazer ataque rápido, a fazer ataque apoiado. Agora a perder outra posse de bola. Muitos homens à entrada do meio campo do Aalborg a taparem os caminhos para a área e obviamente para a baliza defendida por Thomas Gill. Está Henrik Rasmussen. Boy a tentar dar a bola para a frente. E agora sim, tentativa de contra-ataque do Porto, com Domingos a cair sem falta. Secretário. Atapi. A equipa de Porto para já sem espaço para jogar. Atapi. Jorge Costa. Já está o Porto a abrir o jogo. Agora pela esquerda. Brlovic. Domingos. A deixar passar e agora a receber a bola de Atapi. Frente de 4 homens Porto. Domingos. A ser derrubado à entrada da área. E um livre que pode levar perigo. Mário Graça, uma falta sobre Domingos. Sim, o Domingos ao tentar passar o adversário foi rasteirado, vejamos. Não deixa qualquer margem para dúvida. Imediatamente o técnico do Aalborg, Piontek, a tomar notas, talvez pela falta de ter sido cometida ali junto à entrada da grande área. Pontapé livre que pode proporcionar a José Carlos uma boa ocasião, já que ele é um jogador, José Carlos é um jogador que atira bem daquela zona. Embora este ano não esteja ou não tenha atingido ainda a melhor forma. José Carlos, aliás, quem atira é Drulovic. José Carlos preparava-se mais no eixo do terreno. E a bola nem chegou à baliza de Thomas Gill na sequência do livre. João Pinto. Emerson. E lá está como é característica na equipa do Futebol Clube do Porto, os dois centrais, Jorge Costa e José Carlos, na grande área do Aalborg.
E o segundo canto para a equipa de Porto nesta partida. Agora o corte da defesa do Aalborg. Drulovic. Creio que não será a melhor opção, apesar de o Porto neste caso ter na área, após o canto, Mielkarski, José Carlos e Jorge Costa, jogadores bastante altos. O facto é que esta equipa dinamarquesa só tem 2 jogadores abaixo do 1,80 m. Porto em situação defensiva. E recuperação de bola para a equipa do Aalborg. Na área aparecia Erik Boa Anderson, mas não chegou sequer a incomodar Vítor Bahia. O Porto não consegue dar seguimento às tentativas de jogada de ataque. O Futebol Clube do Porto está a sentir muitas dificuldades. A equipa dinamarquesa fecha-se muito bem quando defende, mas é muito rápida a partir para o ataque. A estratégia dinamarquesa está bem definida, joga com 3 centrais, um livre, 2 de marcação, 4 homens no meio campo e só um homem, só Anderson à frente, completamente só, mesmo quando defendem, mas quando ganham a bola, Anderson é imediatamente apoiado por Fechers e Peter Rasmussen e muitas vezes também com a subida dos laterais, tanto por Jessen como por Pedersen. Portanto, o Futebol Clube do Porto terá que ser muito mais rápido, terá que trocar a bola muito mais rapidamente e, se possível, ao primeiro toque, porque senão, com tanto jogador a defender, será extremamente difícil entrar naquela defesa. E agora o público também a tentar motivar de alguma forma a equipa de Porto. Rui Jorge, ou melhor, Paulinho Santos. Rui Jorge nem sequer está convocado. Rui Jorge foi um dos jogadores que ficou de fora em relação à convocatória para o jogo com o Felgueiras. Este é Paulinho Santos, o jogador que há pouco vimos, agora Domingos, que não conseguiu segurar uma bola. Sim, Rui, nota-se também um bocadinho que o Futebol Clube do Porto está a tentar jogar pelo meio. É difícil entrar com bolas por alto, como o Rui disse há pouco. Os defesas dinamarqueses são muito altos, mas para entrar pelo meio com tantos defesas, as coisas não serão nada simples. Ataque do Porto à esquerda, Drulovic, Emerson. Tenta avançar em força Emerson. À segunda não passou. O corte foi de Pedersen, ou melhor, de Jessen, defesa lateral direito. Pedersen faz o flanco contrário, flanco esquerdo, na zona defensiva. Agora ataque do Porto, Drulovic em boa posição para o cruzamento. Mas Jessen foi incomodar Drulovic. José Carlos a impor-se no espaço aéreo. E Emerson a perder posse de bola. Está a equipa dinamarquesa a jogar sempre ao primeiro toque para as costas da defesa do Porto, com Rasmussen a tentar o remate. E Vítor Bahia a fazer uma bela defesa. O mais perigoso até agora da equipa do Aalborg. E outra vez Bahia. E Fidalgo, lá está, foi um lance na sequência de bola jogada ao primeiro toque. Criou o primeiro lance de perigo para a baliza de Porto e mesmo o primeiro lance de perigo do desafio. Exatamente, aquilo que dizíamos que o Futebol Clube do Porto tinha que fazer, são os dinamarqueses a fazê-lo e bem. E os dinamarqueses jogam muito em bloco, defendem todos, mas quando atacam também com muitos jogadores. E o Futebol Clube do Porto, a movimentação do Futebol Clube do Porto até agora não tem sido a melhor para separar a forte estrutura defensiva da equipa dinamarquesa.
Augusto Inácio levantado, aliás, como todo o banco do Futebol Clube do Porto. Augusto Inácio a dar indicações, a dizer na altura que Paulinho Santos seguia com a bola para abrir mais aos flancos. É um dado do treinador Augusto Inácio. Jogada estudada de Porto após o lançamento do lateral do Drulovic na área. E Domingos pode atirar. Com o primeiro remate também de perigo para a baliza de Pio. Um lance estudado da equipa do Futebol Clube do Porto e que faz várias vezes, mesmo no Campeonato Nacional Fidalgo, este lançamento com uma triangulação sempre rápida, neste caso para Drulovic. Exatamente, e o Futebol Clube do Porto a evitar, como nós dissemos, os cruzamentos para a área, a tentar entrar pelas laterais, mas entrar mais pelos bicos da área do que chegar à linha de fundo. E quando chega à linha de fundo, tenta fazer cruzamentos para trás ou então cruzamentos tensos, evitar a bola nas alturas. O Futebol Clube do Porto está a fazer isso corretamente, mas poucas vezes. Muito poucas, aliás. Agora a tentativa de ataque à direita. Secretário João Pinto. Mas o secretário não conseguiu furar a defesa do Aalborg, que lança de imediato contra a ofensiva. Paulinho. Mielkarski a não segurar a bola. E Jorge Costa a ser mais rápido do que Erik Bo Anderson, titular da seleção da Dinamarca. Aliás, o duo ofensivo Bo Anderson e Peter Rasmussen foram os dois avançados utilizados pela Dinamarca na Taça Rei Fahd, que a Dinamarca ganhou há pouco tempo na Arábia Saudita. O Cerqueira, prepara-se já uma substituição no Aalborg. Está já prestes a entrar Thomas Berg. Poderá ser uma substituição forçada, talvez algum jogador. Thompson é quem vai sair, número 2. Vai ser um homem do meio campo, mas ainda não temos indicações das características do homem que vai entrar. E o Futebol Clube do Porto a ceder no segundo canto à equipa do Aalborg. É a substituição forçada. Está a sair a cochear Thompson. Creio que Fidalgo, mesmo assim a ferir, pode dizer que a entrada de Thomas Berg deverá ou não deverá alterar nada, uma vez que, sendo uma alteração forçada e uma substituição forçada, e a equipa do Aalborg cumprir para já em termos daquilo que lhe foi pedido pelo treinador, não deverá alterar em termos de esquema de equipa. Sim, pensamos que não, até porque a ação de Thompson à frente da defesa estava como trinco à frente dos três centrais. Mas, mais uma vez vemos o grande perigo que queriam os dinamarqueses, mas como estamos a dizer, a ação de Thompson era uma ação quase de trinco, embora se libertasse quando tinha a bola. Portanto, eu penso que a estratégia dinamarquesa não mudará, pelo menos por enquanto. Com certeza que o treinador dinamarquês não quererá arriscar muito mais do que isto nesta altura do encontro. Agora uma precipitação, de alguma forma, um passe com muita força de Emerson, que está a fazer um início de temporada claramente abaixo daquilo que conseguiu fazer na temporada anterior, e nomeadamente no capítulo do passe. Emerson não tem estado muito bem nestes primeiros jogos da época. José Carlos. Mielkarski a tentar ganhar. Ainda Mielkarski a manter a posse de bola. Trabalha com Drulovic. Vai procurar a linha de fundo. Drulovic ganhou posição e não surgiu o remate de cabeça. Fica um bom apontamento, a equipa de Porto agora a jogar outra vez à linha, com cruzamento muito defeituoso.
Mielkarski não tinha hipótese de chegar. Nós vemos o lance de há pouco. Ao cruzamento de Drulovic. Faltou apenas alguns centímetros de Domingos para chegar à bola. Preocupações do treinador portista. Augusto Inácio continua de pé a observar o jogo. Asmussen a perder a bola para Paulinho Santos. Drulovic. Porto à procura de espaço em ambos os flancos, desta vez à direita, secretário a complicar. Veio a ajuda de José Carlos, mas também não estava muito melhor. E lançamento para as costas de Jorge Costa. Mesmo assim conseguiu levar a melhor sobre Bo Anderson. E é um perigo, Rui, o Futebol Clube do Porto de deixar que estas situações aconteçam. Um avançado só com defesa, 1 contra 1. São jogadas extremamente perigosas. O Futebol Clube do Porto terá que o cautelar, com certeza. Aliás, eu penso que é isso que o Futebol Clube do Porto deseja fazer no lado contrário, deseja criar situações de 1 para 1, valer-se da superior técnica dos jogadores portistas, principalmente Domingos, Drulovic e Mielkarski, mas por enquanto ainda não o conseguiu. Porto que sai agora para o ataque com um passo longo de Latapi para um fora de jogo assinalado a Mielkarski, se bem que o árbitro deixa seguir, não, para mesmo o jogo. O árbitro estava mais preocupado com o desenrolar do jogo, não olhou logo para o fiscal de linha, olhou um bocado atrasado. Vemos o lance em repetição. Mielkarski está em jogo, Mário Graça. Sim, o fiscal de linha que ficou com a bandeira no ar, por isso o árbitro teve este compasso de espera, talvez, não podemos julgar as intenções do árbitro, a tentar sanar esta pequena deficiência do fiscal de linha. Talvez não estivesse muito convencido que havia fora de jogo. João Pinto, com o auxílio de secretário. Agora a pôr velocidade no ataque, Latapi. A tentativa de passe creio que seria para secretário, mas já estava à frente da linha da bola. E a barreira defensiva do Aalborg para já a tapar todos os caminhos da baliza de Gil. Paulinho Santos. E o lançamento de linha lateral é para a equipa do Porto. A meio da primeira parte subsiste o empate a 0 entre Porto e Aalborg. Vimos há pouco Sepp Piontek, o treinador alemão de origem polaca, que tem uma longa carreira, que disse ter terminado no ano passado, mas foi seduzido pela Liga dos Campeões. Ataque do Porto, 3 contra 2. Mielkarski. Teve o Porto a melhor oportunidade, Fidalgo, para criar perigo, e Mielkarski atirou à figura de Gil num dos poucos lances em que o Porto surgiu em superioridade numérica, como vemos agora em repetição. Sim, o Futebol Clube do Porto terá que aproveitar melhor estas situações. Uma situação de vantagem numérica de 3 para 2 num jogo de grande nível é raro acontecer. O Futebol Clube do Porto terá melhor partido destas situações se tiver a felicidade de elas acontecerem mais vezes neste jogo. Considerou o árbitro que Jorge Costa fez falta sobre Rasmussen. O Jorge Costa entrou efetivamente com o pé à frente e atingiu a perna do adversário. Livre direto, o árbitro interveio imediatamente. Livre para ser marcado por Henrik Rasmussen. Para a área. E há ali um jogador do Aalborg a queixar-se que terá sido agarrado. Sim, há efetivamente ali um efeito por fora ao avançado do Aalborg. De imediato, Augusto Inácio a levantar-se, a dizer para o Porto atacar rapidamente, aproveitando também a situação de contra-ataque. O facto é que a equipa do Aalborg mantém sempre vários jogadores atrás, impedindo que o contra-ataque do Porto seja em igualdade ou em superioridade numérica. Daí sublinhar o que António Fidalgo disse há pouco. A equipa do Porto tem que aproveitar muito bem as poucas situações que se esperam de superioridade em termos de ataque. Emerson.
Tem lá Tapi disponível. Emerson a avançar em jogada individual e a perder a hipótese de fazer o cruzamento. Perdeu o momento exato para cruzar e perdeu também posse de bola. E agora outra falta de Jorge Costa. Sim, Jorge Costa saltou sobre as costas do adversário e o árbitro está-lhe já a chamar a atenção, dado que houve uma frequência relativamente acentuada nestas duas faltas de Jorge Costa. E a equipa do Aalborg tem sido bastante sagaz em pausar o jogo, em fazer pausas cada vez que tem um livre, embora não dê muito nas vistas, consegue queimar alguns segundos, consegue fazer com que o jogo fique praticamente parado. O jogo já tem sido muito morno desde o início, sem grandes momentos de beleza. Agora o contra-ataque do Porto, com possibilidade de criar perigo. Drulovic à esquerda e o Porto a ganhar um canto, o terceiro da primeira parte. Ljubinko Drulovic, sérvio que está no Futebol do Porto há 2 anos, sensivelmente. E avançam os centrais do Porto para o canto, que é marcado por Latapi. Sempre a impor-se a defesa do Aalborg. Agora Latapi. Domingos. O árbitro não considera falta. O árbitro em 2 ou 3 intervenções já deu a entender claramente que não se deixa levar pelas simulações dos jogadores. E Bahia a sair da baliza. Augusto Inácio e José Mourinho de pé a dizerem a Drulovic para Drulovic ficar colado à linha do lado esquerdo. Já se ouviram alguns adeptos em manifestações de pouco agrado com a exibição do Porto, principalmente quando os passos não surgem em boas condições como agora. Abre o jogo, diz Augusto Inácio, à esquerda e à direita. Foi a imagem que vimos precisamente. Braços bem abertos e o Porto a tentar corresponder dentro do relevado, à direita. Agora outra vez a procurar a zona central. Jorge Costa em apoio ao ataque. Mas não há seguimento nas jogadas do Futebol Clube do Porto, há muita gente e há poucos desequilíbrios na zona em que a equipa de Porto pode começar a criar perigo. Sim, Inácio quer que a sua frente de ataque abra mais. Agora um lance muito perigo, mais uma vez, dos dinamarqueses, agora felizmente sem consequências. Augusto Inácio tenta abrir a sua frente de ataque, tenta que a concentração de jogadores dinamarqueses à frente da sua área seja menor, que eles se dispersem mais, que eles abram também para fazer as marcações, mas isso não está a ser conseguido. O Futebol Clube do Porto, como disse, está a falhar muitos passos. Ora, Domingos em recuperação, vai na jogada individual Domingos, à linha, e Gil hesitou na forma como ia colocar as mãos à bola. Gil, que é um dos poucos profissionais desta equipa dinamarquesa, ele juntamente com Bjorn Christensen e ainda Peter Rasmussen são os 3 profissionais da equipa. De resto, há jogadores com profissões para todos os gostos. Na Dinamarca a carga horária semanal em termos de trabalho é de 20 horas e a maior parte destes jogadores trabalha todos os dias das 8 da manhã até ao meio-dia, treinando apenas à tarde. São por isso semi-profissionais e há nesta equipa desde estudantes até jardineiros, passando por empregados de restaurante e empregados de escritório.
Latapi, belo pormenor de Latapi. Tem espaço para atirar. É uma das opções. Sim, Rui, penso que neste momento o Futebol Clube do Porto está mais à espera de uma ação individual do que de uma ação coletiva. Coletivamente as coisas não estão a sair bem. Pode ser que com a superior técnica de alguns jogadores que individualmente consigam efetivamente entrar mais e marcar o golo, como o Futebol Clube do Porto terá que fazer rapidamente, porque senão com o decorrer do tempo com certeza que alguns nervos se instalarão. E agora a tentativa de Emerson. Sim, remates fora da área também poderá ser uma das soluções. O Futebol Clube do Porto terá que ter muita paciência, terá que entrar pela direita, entrar pela esquerda, ações individuais, remates fora da área, porque já viu que não será aquela pera doce que muitas pessoas poderiam pensar esta equipa do Aalborg. Já estamos nos últimos 14 minutos da primeira parte. Porto e Aalborg continuam empatados a 0. Este é um jogo da Liga dos Campeões. Segundo jogo do Porto, que na visita a Nantes, na primeira jornada, empatou a 0. Emerson. Domingos a vir buscar jogo no meio campo e agora hipótese, Latapi a tirar, Mielkarski pode marcar e Gil a fazer uma ótima defesa na melhor jogada do Porto, iniciada numa recuperação de bola de Domingos, onde Domingos veio buscar a bola muito atrás e lá está a magia de Domingos e de Latapi e Fidalgo a proporcionarem neste caso a Mielkarski uma bela ocasião para marcar. A melhor jogada e a primeira boa jogada do Futebol Clube do Porto envolvendo mais que um ou dois jogadores. É isto que o Futebol Clube do Porto terá que fazer mais vezes, passos rápidos, desmarcações rápidas, e talvez não seja a melhor solução esta de fazer o chuveirinho para a área. Essa não é com certeza a melhor solução e sublinho esse dado que dá como certo que todos os jogadores, ou quase todos os jogadores do Aalborg têm mais de 1,80 m, só dois não têm, um deles é o lateral esquerdo e o outro jogador que também tem menos de 1,80 m é Fechias, que é o jogador que joga no meio campo. Quer isto dizer que todos os defesas têm para cima de 1,80 m e do lado do Porto para competir nessas alturas apenas Mielkarski. Isto se for em ataque continuado, se for num pontapé de canto é óbvio que há ainda os centrais que vão em apoio, Jorge Costa e José Carlos. Tentativa de ataque do Aalborg. Paulinho não consegue explorar o contra-ataque devido a um passe defeituoso. Henrique Rasmussen. Passe para a área onde está a Bahia. A lançar de imediato João Pinto. E agora uma obstrução do jogador dinamarquês. Emerson tem Paulinho à esquerda, opta pela solução individual mais uma vez. Paulinho. Latapi, fazer passo para Drulovic, que perdeu a noção de onde estava a bola, mesmo assim conseguiu recuperar a tempo. Ainda Drulovic e Mielkarski a não marcar para o Porto por muito pouco que a equipa de Porto não chegou ao golo. Excelente o cruzamento de Drulovic, um cruzamento meio tenso, e Mielkarski teve azar nesta bola. Também mérito para o guarda-redes Gil. Sim, efetivamente, mas já se gritava golo no banco do Porto. Quem foi com a ideia, Mário Graça, de que era pontapé de canto, porque Sim. foi o jogador da equipa dinamarquesa que tocou na bola. Era efetivamente pontapé de canto, foi a defesa que o último a tocar na bola. O árbitro é que não se apercebeu bem disso e o fiscal de linha deu-lhe um sinal de pontapé de baliza e o árbitro confirmou.
ficar caído e a pedir de imediato substituição. É Mielkarski a pedir de imediato substituição. Vai entrar Rui Barros. Exato, já se levantou. Cristiano Miguel. É, Rui Barros já está aqui atrás de mim a fazer exercícios de aquecimento. O Banco do Porto todo de pé. Inácio mandou de imediato levantar Rui Barros. E Mielkarski vai mesmo sair em maca. E lá está, a ordem dada pelo médico do Porto para que seja feita a substituição. Mielkarski. Vemos o lance em repetição. Mielkarski a cair sozinho e fez a rotação do joelho. Ao fazer a rotação, magoou-se no joelho e parece ser uma lesão. Poderá eventualmente ter a ver, inclusive, é Fidal, com os ligamentos. Sim, normalmente estas lesões, estas rotações em que o pé fica preso, podem provocar lesões nos ligamentos ou até a nível de menisco. E Mielkarski a ser obrigado a sair a 9 minutos do intervalo, num lance infeliz, uma corrida de Mielkarski para tentar impedir ou para tentar de alguma forma incomodar o guarda-redes Gil, que na altura não podia tocar a bola com a mão, e Mielkarski a ter azar na forma como colocou o pé no relevado. Já está Rui Barros em campo. E esta substituição, Rui, vai fazer com que o Futebol Clube do Porto volte à sua maneira mais tradicional de jogar, pelo menos esta época, com Domingos mais só à frente, com o apoio nas costas de Rui Barros. É isto que se está a ver neste momento. O Porto abdicou de jogar com 2 pontas de lança e joga com Rui Barros atrás de Domingos. Lá está o esquema tradicional do Futebol Clube do Porto, aliás. Domingos Gomes, o médico do Futebol Clube do Porto, vai sair pelo lado contrário, portanto pelo lado mais rápido de acesso ao túnel, mas Mielkarski vai com o joelho completamente ligado. José Carlos a tentar dar uma ajuda ao ataque. Gil, guarda-redes da equipa do Aalborg, já teve 2 boas intervenções e no espaço de poucos minutos há 2 remates de Mielkarski, que neste jogo já não pode criar mais perigo para a baliza contrária porque foi substituído. Agora faltam 7 minutos para o intervalo. Porto e Aalborg continuam empatados a 0. Lá está Api. Tenta dar para Rui Barros. O árbitro considera a falta de Emerson na recuperação de bola. Sim, e houve ali um pequeno toque do Emerson no adversário, que o fez perder o controle da bola. Muito subtil, mas verdadeiro. Vemos Mielkarski a ser transportado para os balneários, onde vai ser analisada a lesão de um jogador polaco do Porto. Rui Barros, Grulovic, e o árbitro vai mostrar cartão amarelo para Thomasson, número 13. Esta substituição, Rui, embora forçada, acho que trouxe dividendos positivos para o Futebol Clube do Porto, já que nenhum dos 3 centrais marca Rui Barros, e o Rui Barros está a jogar só, está a jogar completamente solto e pode causar muito perigo. Pode ser o homem que faltava para entrar naquela defensiva. Este cartão amarelo ficou de ver-se, na verdade, uma entrada ostensiva, já sem disputa da bola, sobre o Rui Barros. Primeira indicação sobre a lesão de Mielkarski, uma entorse no joelho esquerdo. É pelo menos a primeira indicação, e visto logo a quente ainda, mal Mielkarski saiu. Últimos 5 minutos da primeira parte para serem jogados. Ainda sem golos este jogo entre Porto e Aalborg. Lá está a recuperar a bola, tenta lançar Domingos no ataque.
Mas há sempre um jogador da equipa do Aalborg no caminho da bola. Neste caso era o guarda-redes a receber tranquilamente. Lá está o Porto sem espaço de progressão. Paulinho Santos tinha poucas linhas de passe. Lá está Api. Rui Barros foi colocar-se numa zona que não é de ninguém. O trinco da equipa do Aalborg às vezes esquece de estar junto a Rui Barros. Os centrais não saem. E lá está Rui Barros a surgir com hipótese de marcar para o Porto. E a gol do Porto marcado por Rui Barros. Rui Barros a abrir o placar aos 41 minutos da primeira parte. António Fidalgo, creio que foi em cheio a entrada de Rui Barros. Ele que não tinha marcação, andava naquela zona perdida em termos de marcação da equipa do Aalborg, a acertar em cheio, mesmo que sendo uma substituição forçada à equipa do Porto nesta entrada de Rui Barros. E mais uma vez gostaria de salientar um passe, uma assistência magnífica de Domingos, que tem sido sem dúvida um dos jogadores em destaque neste início de temporada de Porto. Sim, as assistências de Domingos já vão sendo frequentes, todos os jogos acontecem. Mas tivemos a felicidade de acertar, Rui, exatamente naquilo que estamos a dizer. O Rui Barros poderia ser o homem que furaria a defesa, porque não estava a ser marcado. E é estranho isso, porque em declarações do técnico dinamarquês, Rui Barros era um dos nomes que ele referia como muito perigoso. E não sofreu qualquer espécie de marcação, e ainda bem para o Futebol Clube do Porto, porque foi assim, efetivamente, como tínhamos dito, que o Futebol Clube do Porto conseguiu entrar. E esta é uma altura fundamental para chegar ao golo. O Porto agora de certeza que vai tentar gerir esta vantagem até ao intervalo e certamente também que poderá vir bem mais sereno dos balneários para a segunda parte. Terá forçosamente que vir, mas terá que ter muita atenção a esta equipa dinamarquesa. Penso que o Futebol Clube do Porto vai entrar na segunda parte, será um pouquinho diferente, pelo menos em termos mentais, do Futebol Clube do Porto que iniciou o jogo. Porque já sentiram dentro do campo a força da equipa dinamarquesa e que, como dissemos há pouco, já sentiram que não seria nenhuma pera doce. Terão que se empregar a fundo os jogadores do Futebol Clube do Porto para levar de vencida o Aalborg. Emerson a descobrir espaço para Rui Barros. Vai chegar Drulovic primeiro. O corte de Jessen. E canto para a equipa do Porto. Rui Barros veio destroçar completamente o esquema defensivo dos dinamarqueses e curiosamente eles não acertam, continuam a deixar o Rui Barros completamente só. Esperemos que por mais tempo. Um pequeno grande as de trunfos por parte do Porto. E agora o guarda-redes a não agarrar uma bola que parecia ser mais ou menos acessível. Lá está Api para Domingos, que não vai chegar. Mas agora vamos entrar no último minuto. Ia dizer eu que o público das Antas agora começa a gostar da forma como o Futebol Clube do Porto joga e fica também este dado. Augusto Inácio está de pé, pelo menos desde o quarto de hora de jogo, mantém-se de pé a dar indicações e curiosamente sempre a mesma indicação para o Porto abrir jogo para as faixas laterais. E do outro lado Cristiano Miguel Sepiontek, o treinador da equipa do Aalborg, tem estado sempre sentado. Sempre sentado e sempre de caneta e papel na mão. Começou por tomar indicações na altura em que Domingos a falta logo no início do jogo e presumo eu que já esteja pelo menos com uma folha completa. E Gil a afastar a bola da área do Aalborg. José Carlos outra vez em luta com Anderson. Lá vai Rui Barros a ajudar a recuperação de bola. Lá Tapi pode lançar Drulovic no contra-ataque. Passa um pouco puxado de Latapi para Drulovic. E lá está, era mais uma das poucas situações em que o Porto poderia conseguir igualdade numérica em termos de contra-ataque. Falhou em velocidade o passe. Sim, um passe com um pouco de força a mais. De qualquer maneira, nota-se que o Futebol Clube do Porto subiu de rendimento
com este golo, é perfeitamente natural. Uma equipa, quando marca um golo, animicamente fica muito mais forte, as coisas parece que saem melhor. E esperemos que o Futebol Clube do Porto, a segunda parte, seja este que está a jogar agora os últimos minutos desta primeira parte. Paulinho a jogar com Latapi na zona defensiva. José Carlos. Emerson. Em tempo de jogo já passaram quase 46 minutos. Emerson a tentar levar longe demais. Na altura do passe tentou o remate. E Domingos a conquistar mais um canto para o Porto. Emerson, neste momento, pensamos que atravessa um momento menos bom. São muitas as bolas que Emerson perde. Isso não é bom para um homem que joga ali no centro do terreno. Que é preciso dar continuidade aos lances de ataque, e Emerson, na verdade, está um pouco individualista. Isso é um dos sintomas que normalmente aparecem nos jogadores que estão em um momento menos bom. Intervalo, com a equipa de Porto a ganhar ao Aalborg por 1-0. Marcou Rui Barros a 3 minutos do intervalo. Da parte do Futebol Clube do Porto, Aalborg. Ao intervalo, a equipa de Porto ganha por 1-0. Marcou Rui Barros no minuto 42. Rui Barros, que tinha entrado no minuto 36. Esteve 6 minutos em campo, ou precisou apenas de 6 minutos para marcar um golo. Ele que entrou numa substituição forçada para o lugar de Mielkarski, que numa primeira apreciação, ainda à quente, terá feito uma entorse do joelho esquerdo. E começa a segunda parte do jogo da Liga dos Campeões entre Porto e Aalborg. Porto marcou o primeiro golo na Liga dos Campeões este ano, já que no primeiro encontro empatou a 0 contra o Nantes. Nantes que hoje joga no terreno do Panathinaikos, outro encontro do grupo. E não sei, Cristiano Miguel, se terá havido alguma alteração na equipa do Aalborg. Pelo menos para já, à primeira vista, e quase todos os jogadores já viraram a camisola para cá, parece que está tudo como no início não, mas como terminou a primeira parte, visto que já houve uma substituição. Exatamente, entrou Thomasson durante a primeira parte para o lugar de Thompson. E ataca a equipa de Porto. À direita, Rui Barros. E a possibilidade de remate ressaca de João Pinto. De Porto a tentar sentenciar o jogo nos primeiros minutos da segunda parte. Será essa a ideia? Sim, é bastante importante para o Futebol Clube do Porto conseguir rapidamente o segundo golo. Jogaria com certeza com outra tranquilidade. Lá está Rui Barros, sempre a dar luta ao jogador da equipa do Aalborg. Rui Cerqueira, apenas para confirmar no reinício desta segunda parte, a lesão de Mielkarski é de facto uma entorse no joelho esquerdo. E a tentativa de ataque da equipa dinamarquesa a parar nos pés de João Pinto. E Emerson a não conseguir dar seguimento a outra bola. Simonsen a impor-se. Bjorn Christensen, jogador que no ano passado esteve no Portsmouth, em Inglaterra. Agora é o reverso da medalha. Augusto Inácio fica sentado no banco e quem assiste de pé ao jogo é o treinador do Aalborg, Sepp Piontek. Pedersen tenta atacar à esquerda, com passo para as costas da defesa do Porto, mas Jorge Costa, impecável, a ganhar sobre Anderson. Latapi, Emerson. Agora ataca à esquerda Rui Barros, a preencher todos os espaços onde não há marcação. E Emerson a recuperar a bola.
Rui Barros. Salto para Emerson. Emerson, claramente um jogador à procura de confiança. Para o árbitro não considerou falta sobre o secretário e Jorge Costa outra vez a impedir que a bola chegasse ao avançado da equipa dinamarquesa. Thomas Berg a jogar para a direita. E é difícil ver os números nas camisolas destes jogadores do Aalborg. Algo em que a UEFA também costuma ser exigente. São de difícil identificação. Agora a jogar com perigo na área de Porto. E Bahia a proteger a saída de bola pela linha de fundo. Remate do lado direito. Está, Rui, esta equipa dinamarquesa, o Aalborg, promete não fazer o Futebol Clube do Porto descansar com o resultado mínimo de um golo. O remate foi de Peter Rasmussen. Ele, Rasmussen, e também Erik Bo Andersen, os dois jogadores que estão no ataque da equipa do Aalborg, foram os dois melhores marcadores na época passada do campeonato dinamarquês. Andersen marcou 24 golos, Rasmussen 17. E com essas marcas conseguiram chegar à titularidade na seleção dinamarquesa. Fica este dado à atenção, é óbvio, dos defesas de Porto. Fascius a fazer passe para a direita. E Paulinho a dar uma ajuda mais sobre a zona central do terreno. Está com os dinamarqueses, remate e a bola a passar. Renta ao posto de Bahia, ainda com pontapé de canto. Sim, pensamos que foi o Vítor Bahia que desviou a bola. Se não foi Vítor Bahia, foi um defesa de Porto. Fica essa sensação. Não, foi uma Vítor grande Bahia. defesa de Bahia. Foi uma Sim. grande defesa de Bahia. Tínhamos apercebido disso. Foi talvez a melhor intervenção do Vítor Bahia neste jogo. Bahia que já na primeira parte tinha tido um remate de Anderson no minuto 13, mais ou menos semelhante a este, mas este ainda com uma dose de dificuldade maior. Vítor Bahia a manter a vantagem do Porto. Sim, esta segunda intervenção de Vítor Bahia em relação à da primeira parte, achamos nós pessoalmente que o grau de dificuldade aqui foi mais elevado. Só quase com a ponta dos dedos é que Vítor Bahia chegou a esta bola. Paulinho. Lá Tapi. Porto à procura dos flancos. Agora com o secretário. E Emerson a perder a bola numa zona perigosa, já que estavam 3 jogadores do Aalborg. Folha levanta-se do banco para fazer exercícios de aquecimento. E creio que também Bino, Cristiano Miguel. Exatamente, Bino logo a seguir também levantou-se do banco. E não me admiraria nada que Bino entrasse para o lugar de Emerson, que está desastrado neste jogo. Ele tem feito o início de temporada bastante abaixo da temporada anterior. Sim, pensamos que sim. Realmente Emerson não está nos seus melhores dias, não está nos seus melhores dias hoje, nem tem estado nos seus melhores dias nos últimos jogos do Futebol Clube do Porto. E pensamos que Augusto Inácio com certeza irá substituí-lo. Secretário Banho agora a descobrir lá Tapi. Pode ir para a área, tentava devolver o passe a Domingos. Ainda lá Tapi. E o árbitro agora a beneficiar o infrator Mário Graça numa atitude incompreensível. Sim, isto é um lapso que não se admite num árbitro
com esta experiência, precipitou-se muito a interromper o jogo. Vejamos, um primeiro toque, ele que tem estado a deixar jogar e já está com o braço no ar a apitar quando a bola vai sobrar para o jogador do Porto. Um lance infeliz do árbitro, podia ter feito melhor. Um lance ao jeito de José Carlos. Barreira muito densa e José Carlos vai atirar a baliza de Gil, mas sem direção. E no outro jogo que interessa à equipa do Futebol Clube do Porto, ao intervalo, o Panathinaikos está a ganhar em casa ao Nantes por 2-0. Marcaram Georgiadis e Orsiza, o goleador da equipa polaca, a marcar. Nos outros jogos merece também destaque, para já, a vantagem ao intervalo do Borussia Dortmund no campo do Glasgow Rangers, no grupo C, talvez o mais forte, em que a Juventus tem já a vantagem de 2 golos sobre o Steaua de Bucareste, também ao intervalo. Aqui o Porto vai ganhando por 1-0 ao Aalborg. E a equipa do Aalborg tenta atacar em velocidade. Jorge Costa vai chegar primeiro, protege e joga com Bahia. Vítor Bahia a demonstrar grande serenidade e confiança, ao contrário do que a equipa tem demonstrado na maior parte dos lances. Sim, Vítor Bahia é um guarda-redes com muita classe, é um guarda-redes que demonstra que está bem mentalmente, está bem fisicamente, está bem concentrado no jogo, embora estas jogadas tenham sempre um certo grau de risco para os guarda-redes. Creio que nesta equipa de Porto, neste início de temporada, incluindo este jogo, há a realçar, para além de Bahia, a boa forma, por exemplo, de Domingos e também de Latap. Os jogadores têm estado em quase todos os golos da equipa do Futebol Clube do Porto, principalmente Domingos, quer a assistir diretamente os companheiros para marcar, como hoje aconteceu. De resto, há muitos jogadores ainda à procura da melhor forma, isto do lado do Futebol Clube do Porto, Fidal. Sim, nós temos assistido a muitos ou quase todos os jogos do Futebol Clube do Porto e são os dois jogadores que neste momento dão nas vistas nesta equipa, é sem dúvida o Domingos. Pensamos que esteve em todos os gols, ou ele a marcá-los ou a fazer as assistências, e o Vítor Bahia, que continua no seu normal, porque um grande guarda-redes como o Vítor Bahia, estar no seu normal é exatamente isso, é defender bolas que muitos guarda-redes gostariam também de poder defender. E a equipa do Aalborg a tentar ganhar vantagem no meio campo, recuperação de Porto, 3 contra 3, Rui Barros tem Latap à esquerda, secretário à direita, opta pelo passe para Latap, para Rui Barros, e o pequeno jogador Rui Barros quase chegava à bola. Domingos pode atirar, e a equipa de Porto a criar agora uma boa situação. Chegou rápido no contra-ataque. Esta é a parte final da jogada, com Domingos a não acertar na baliza. Estão a fazer aquecimento 3 jogadores da equipa do Aalborg. Do lado do Porto, há pouco já o Cristiano Miguel referiu, estão a preparar-se para eventualmente entrar Folha e também Bino. E agora a equipa dinamarquesa a despejar uma bola para a área com falta de Anderson sobre José Carlos. Contra-ataque do Porto lançado por Secretário. João Pinto conseguiu descobrir Domingos na área. Ainda Domingos pode dar para Latap, prefere dar, e agora um fora de jogo que me deixa muitas dúvidas. Deixa dúvidas, e daqui fica a sensação de que Drulovic não está em fora de jogo. Fica essa sensação, visto daqui de baixo, quase no enfiamento da jogada. Revemos o lance. Está em jogo, Mário Graça. No momento em que a bola é passada, está em jogo, o Drulovic está em jogo. Escalinha precipitou-se.
Aliás, já na primeira parte, o fiscal de linha do lado da maratona teve uma atitude semelhante. Não são aqueles fiscais de linha do jogo da Taça dos Campeões. Equipa do Aalborg agora também a errar passos no meio campo, proporcionando contra-ataque ao Porto. Contra-ataque apoiado porque recuaram de imediato também os jogadores do meio campo do Aalborg. E Jorge Costa, muitas vezes, a ter situações de 1 contra 1 com o avançado dinamarquês António Fidalgo. Tem ganho estas situações Jorge Costa, de qualquer forma. Na marcação, Erik Bo Anderson tem estado muito sozinho. Sim, muito só, mas muito certo também. E foi uma certa injustiça quando referimos há pouco os nomes de Domingos e Vítor Bahia, não referi também de Jorge Costa, porque tem feito também um jogo impecável, tem cortado todas as bolas, não tem sido por ali, com certeza que o Aalborg cria perigo. Secretário agora não acertou na bola, apenas no jogador. E Rui, nesta segunda parte, embora o Aalborg tenha a mesma disposição tática, nota-se que Fechos e Rasmussen, que jogavam muito declaradamente no meio campo na primeira parte, estão a jogar agora muito mais perto de Anderson e até muitas vezes a abrir o jogo, a tentar entrar pelos flancos. Portanto, uma atitude mais ofensiva por parte do Aalborg. Simonsen, livre, o jogador mais recuado, a lançar o ataque com um passe muito longo. E Secretário a ganhar um pontapé de baliza. Vai-se efetuar uma alteração na equipa do Aalborg dentro de poucos momentos. Secretário. O árbitro acompanhou a bola. O Secretário tinha caído. Mas posse de bola outra vez para o Porto. Emerson a jogar com João Pinto. Rui Barros. Bem, Rui Barros a dinamizar com passos objetivos o ataque do Porto. E agora à esquerda, segue com Drulovic. À linha. Emerson não consegue acertar na bola. Ainda Emerson a insistir. Mas alguma atrapalhação também. Drulovic neste lance talvez não tenha visto Domingos, que rapidamente recuou para se colocar à entrada da área, à espera do cruzamento para trás, mas Drulovic apostou mais no cruzamento ao segundo posto. Belo passe agora de Russell Latapi para Secretário. Perdeu a bola para Bjorn Christensen. E os dinamarqueses a atacarem à direita por Jessen, dando apoio ao ataque. Defesa lateral. Aliás, este esquema de 3 homens no centro da defesa permite do lado do Aalborg que os laterais subam para apoiar o ataque, o que não tem acontecido muito, mas é um sistema bastante elástico nesse sentido. Emerson está a encontrar espaço do lado esquerdo. Drulovic, Latapi. Dá para Domingos. E finalmente Gil a afastar a bola. Mais uma vez Jorge Costa a ganhar o lance. Tem estado muito bem na marcação a Anderson. Vemos o lance de há pouco com Domingos a cair na área, mas sem falta, porque o jogador da equipa do Aalborg tocou na bola, cortou o lance de uma forma limpa. Creio eu, Mário Graça. Sim, sim, joga a bola. O Rui Barros é que não teve estatura nem peso para aguentar a força com que o adversário entrou à jogada. Porto pode marcar o segundo. Rui Barros em boa posição. E Rui Barros a
arma secreta para este jogo, esteve guardada no banco até ao minuto 36. Foi quase que obrigado a entrar devido à lesão de Mielkarski. E Rui Barros para já fazer o resultado. 2 golos de Rui Barros a surgir com grande oportunidade agora em apoio a Domingos. E um remate com o pé esquerdo. O lance foi construído do lado direito. E a equipa de Porto a conseguir uma vantagem agora mais segura, o Fidalgo, e que agora sim pode se calhar transmitir para dentro do relevado a serenidade que a equipa de Porto às vezes não teve. Sim, pensamos que sim. O Futebol Clube do Porto agora com 2 golos de vantagem estará com certeza muito mais tranquilo. Poderá não continuar a falhar tantos passos, poderá acreditar mais um pouco nas suas potencialidades. Não é que não tenha acreditado, não estamos a dizer isso, mas de qualquer maneira não o estava a demonstrar dentro do campo. Na equipa do Aalborg imediatamente uma substituição, saiu o lateral esquerdo Pedersen e entrou Madsen, e de imediato fecha-se, o número 6 recuou para a defesa esquerda. Madsen, que é um jogador rotulado de ser imaginativo e de ter um remate forte. Porto ao ataque, Rulovic. E outra vez Jorge Costa. O Emerson também a recuperar a bola. Sepp Piontek, o treinador do Aalborg, a dar permanentemente indicações para os centrais da sua equipa. Aliás, ele ficou extremamente aborrecido, teve uma postura de desespero autêntico depois do segundo gol do Futebol Clube do Porto. Latapia a construir com o Rui Barros uma bela jogada que propicia um contra-ataque. Drulovic à esquerda tenta fazer o passo para Domingos. Simonsen emendou a tempo para a equipa do Aalborg. Mas lá está, um lance que foi iniciado em Rui Barros e Latapia. Sim, poderemos considerar quase neste jogo que houve um Futebol Clube do Porto antes e outro depois de Rui Barros. Eu creio que este amarelo, Mário Graça, é pela falta sobre Latapia há pouco na zona do meio campo. Numa altura em que vemos o golo de Rui Barros em repetição, golo que deu a vantagem 2-0 ao Porto, mas a quando do desenvolvimento desta jogada, Latapia passou a bola a Rui Barros e foi tocado já sem bola. O árbitro deixou seguir o jogo até que houvesse uma interrupção. Sim. Houve, na verdade, uma rasteira sem bola, um toque nas pernas do Latapia. O árbitro fez sinal que deu a lei da vantagem e nesta interrupção também fez sinal que foi o lance que se desenrolou no meio do terreno de jogo. Vai sempre a tempo de mostrar o cartão amarelo. E curiosamente, os 2 cartões amarelos da partida foram mostrados aos 2 jogadores que entraram já com o jogo a decorrer na equipa do Aalborg. Porto a procurar preferencialmente o lado esquerdo para atacar. Sim, mas o Futebol Clube do Porto agora está muito mais vincadamente com 2 jogadores bem abertos. Secretário está bem encostado à linha do lado direito e Drulovic bem encostado ao lado esquerdo. Aquilo que Augusto Inácio pedia na primeira parte está a acontecer agora neste período. Este é o jogador que há pouco viu o cartão amarelo das mãos do árbitro Leslie Mottram, escocês. Entrou o amarelo. Lá está o duelo na zona defensiva de Porto entre Jorge Costa e Eric Bo Anderson, para já sempre com vantagem do defesa do Porto. Porto agora mais na expectativa, com a equipa do Aalborg a ter que correr mais. Agora o Aalborg procura espaços. Jessen. Na área está Rasmussen.
e momentaneamente Anderson fugiu da marcação de Jorge Costa, estava marcado por João Pinto, mas a bola não chegou à zona onde estava Anderson. O Futebol Clube do Porto apareceu neste segundo período do tempo com uma maior coesão, está a defender melhor, os seus jogadores estão a recuar mais rapidamente para trás da linha da bola, conseguem pressionar melhor o adversário, tirar mais espaços ao Aalborg, já não dão tantas facilidades como davam na primeira parte, e em contrapartida, com o avanço de certos homens do Aalborg, o Futebol Clube do Porto tem mais espaço neste momento para jogar e poderá causar mais perigo para a baliza de Guild. Já ultrapassamos a metade da segunda parte e o Porto tem vantagem 2 golos, ambos marcados por Rui Barros. Sublinho que ao intervalo, no outro jogo paralelo a este, a contar para o grupo A, ao intervalo Panathinaikos ganhava por 2-0 ao Nantes. Panathinaikos que, apesar de ter perdido em Kiev na primeira jornada, viu o jogo anulado e por isso tem um jogo em atraso, sendo este o primeiro a contar para este grupo A. Aalborg à procura de espaço agora. Agora o jogo está ao contrário. A equipa dinamarquesa tem que mostrar argumentos técnicos para ultrapassar a defesa do Porto e claramente não consegue, Fidal. Sim, o Futebol Clube do Porto está a ser muito inteligente na sua maneira de jogar agora. Está a ganhar por 2-0, está tranquilo. Tira completamente os espaços ao Aalborg, principalmente quando eles tentam entrar no seu meio campo do Futebol Clube do Porto, como é lógico, e procura assim também partir em contra-ataque e conseguir mais espaço para os seus jogadores mais avançados poderem chegar à baliza de Guild. Ataque agora do Aalborg. Fascius surgir em apoio à esquerda. E Bahia não conseguir evitar o canto depois do atraso de João Pinto. E estas jogadas de cruzamento para a área de Futebol Clube do Porto com certeza não agradarão nada ao Augusto Inácio. Henrik Christensen a jogar com Fascius, a João Pinto, a impedir que a bola chegue até à zona dos avançados. A recuperar a bola. Tem Drlovic com quem jogar ainda Domingos. Vai na jogada individual. Grande pormenor de Domingos. E o remate a sair à figura. Belo pormenor de Domingos. Jogador em grande forma neste início de temporada. Hoje já deu um golo a marcar. Mas talvez neste lance tenha sido um pouco egoísta. Se calhar aquele pequeno toque de calcanhar, aquele pormenor, se tivesse sido feito um pouco com mais força, daria uma oportunidade a um remate mais enquadrado de Paulinho Santos, que vinha em apoio ao Domingos. A sensação que nos dá ao ver o lance é que a intenção de Domingos é exatamente essa e ele falha talvez o toque de calcanhar e aí remediou o mal, estando à baliza de primeira. Vai entrar Bino na equipa do Futebol Clube do Porto. Bino, que curiosamente não faz a estreia em jogos da Liga dos Campeões, ele que já fez parte do plantel do Porto na altura em que o treinador era Carlos Alberto Silva, antes de ser emprestado. Bino já fez 4 jogos incompletos na Liga dos Campeões, ou pelo menos nas eliminatórias iniciais que deram acesso à Liga. E é a placa número 2, portanto é João Pinto que vai sair na equipa do Futebol Clube do Porto. Aos 28 minutos, a 17 minutos do fim da partida, Bino
vai entrar na equipa de Porto. E é um dado curioso, Bino este ano atuou em 2 jogos. O primeiro, creio que não chegou a tocar na bola, entrou no último minuto em Nantes para queimar alguns segundos, numa altura em que o empate já era bom para o Futebol Clube do Porto. Agora entra neste jogo europeu, Fidalgo, e curiosamente não tem sido opção para os jogos do Campeonato Português. Se calhar porque aí se podem utilizar mais jogadores estrangeiros. Sim, pensamos que será isso também que infelizmente no Futebol Clube Português corta a possibilidade a muitos jovens poderem jogar com mais frequência nas suas equipas. Secretário agora a recuar para a defesa direito. Trabalha com Bino. Agora é o Porto que marca o ritmo de jogo. João Pinto tem entrado aos poucos. Ele começou a época ainda a recuperar de uma lesão. Porto a desenhar uma jogada de ataque com o Rui Barros à direita. Bino à linha. Mas o cruzamento para uma zona de ninguém do Porto. Não surgiu o apoio de Paulinho Santos. E Rui Barros, que tem sido um gigante, a dar uma ajuda também agora na recuperação de bola. Já está, mais um passe infeliz de Emerson. E não só Rui Barros, toda a equipa do Futebol Clube do Porto nesta segunda parte está a pressionar muito melhor e a fazer uma recuperação de bola muito mais efetiva do que o fez nos primeiros 40 minutos, já que os últimos 5 minutos da primeira parte também já foram algo diferentes. Sepp Piontek vai fazer a última substituição na equipa do Alba. Faz-se. Henrique Christensen tentava servir Anderson, mas os dinamarqueses parecem não acreditar muito poder ultrapassar a defesa do Porto. Sim, como se vê na imagem, com a entrada de Bino para o meio-campo portista, Rui Barros colocou-se mais do lado direito do seu ataque, ocupando a posição que era de secretário antes deste ter recuado para o lugar da defesa direito. Secretário a jogar com Latapi. Era mais um lançamento de linha lateral estudado. Mas um pouco mal estudado, parece. Os dinamarqueses já aprenderam o truque, caíram 2 vezes nesta situação. Foram apanhados a contrapé na primeira parte, agora já estavam eventualmente mais preparados. Agora Jorge Costa parece ter carregado o Anderson. O Anderson não quis saltar, também se encolheu um bocado. Segue a bola para o ataque do Porto. Rui Barros tentou jogar com Emerson. O espaço saiu mal. E não deixa de ser também um dado a analisar, Fidalgo, o facto de Emerson não ter saído para entrar Bino, como poderia ser a priori de prever, uma vez que jogam mais ou menos na mesma posição. É também um querer dar confiança, um querer dar motivação a Emerson por parte de Augusto Inácio. Numa altura em que a equipa de Porto ia marcando, um cruzamento de Bino, a que Domingos e Rui Barros não conseguiram dar seguimento para o fundo da baliza de Gil. Sim, nós também fizemos um bocadinho, tivemos que fazer um bocadinho de previsões que estão só na cabeça de Augusto Inácio. Pensávamos que seria assim, mas também continuamos a pensar que o segundo golo talvez tenha modificado também algumas ideias das alterações que Inácio pretenderia fazer. Uma delas vai fazer agora. Folha vai entrar na equipa do Porto. Vimos há pouco o lance em que Rui Barros ao primeiro poste e depois Domingos, na tentativa de recarga, não conseguiram enganar o guarda-redes Gil. E prepara-se também a entrada de Gronkiaer.
na equipa dinamarquesa. Estamos já nos últimos 12 minutos da partida, vantagem 2-0 para o Porto. Vai sair Drulovic. Drulovic, que não tem sido titular, estará mais desgastado, menos habituado à competição. Lá está Drulovic, mesmo assim à esquerda, a tentar servir Domingos. Ainda a insistência de Drulovic a aparecer apenas a espaços, a não ter um jogo muito contínuo em termos de rendimento, mas a fazer algumas coisas bem. Emerson. Mata Api. Falhou a combinação com o Emerson e permite o contra-ataque da equipa do Aalborg, com Jorge Costa outra vez a impedir a progressão de Anderson de uma forma exemplar. Sim, Jorge Costa está a fazer uma magnífica exibição. Pensamos que ainda não perdeu um lance em luta direta com o avançado dinamarquês, e nem fisicamente Anderson consegue superar Jorge Costa. E na equipa dinamarquesa sai um avançado, Rasmussen, para entrar Gronkiaer. É também avançado, no último fim de semana marcou um golo na vitória para o campeonato por 4-0 da equipa do Aalborg. É um jogador de apenas 18 anos. E no Porto já entrou folha, Drulovic saiu logo imediatamente junto ao túnel. Sim, e a equipa dinamarquesa que nos tinha surpreendido pela positiva na primeira parte, nesta segunda parte está-nos a desiludir, já que mostra que não tem argumentos para contrariar o Futebol Clube do Porto e aceita este resultado como lógico, pouco faz para o alterar, embora agora contrariando-nos um bocadinho. Sim, mas é exemplo do que se passou na primeira parte. Consegue chegar algumas vezes à baliza do Vítor Bahia, mas não consegue forçar o andamento para tentar alterar o resultado. Folha à esquerda, a ensaiar, primeira avançada, entrou há pouco para o lugar do Drulovic. Bino, vai ser remate de Bino, a ter sorte no ressalto, secretário. Cruzamento largo. Lá está o Porto a ter mais serenidade e a notar-se mais à vontade nas situações de jogo depois do 2-0. Não subiu muito o rendimento, mas há pequenos pormenores que denotam mais facilidade em termos de execução. Aalborg agora à procura de espaço nas costas da defesa do Porto. E Emerson, impecável Emerson, a roubar a bola na altura em que podia fazer o remate do jogador dinamarquês. Contra-ataque do Porto, lá está Api. Folha tem dois homens na área. Não saiu o cruzamento em condições. A equipa do Futebol Clube do Porto está agora a dar muitos espaços à equipa do Aalborg. Já não recuam com tanta facilidade, já não jogam tanto atrás da linha da bola e já por duas vezes, com uma certa facilidade, os dinamarqueses conseguem cercar-se da grande área do Futebol Clube do Porto. Augusto Inácio a olhar para o relógio. Isso é Piontek que vemos na imagem. É este treinador da equipa do Aalborg.
que aparecia em primeiro plano. Estava também sentado ao lado do adjunto. Sepiontek com gestos desagradados com a exibição da equipa. Rui Barros a ganhar mais uma bola. E Domingos ainda a tentar. Rui Barros, que acaba por ser, pelo menos até o momento, o homem do jogo. Ele que entrou aos 36 minutos da primeira parte numa substituição forçada para o lugar de Mielkarski, que saiu com uma entorse no joelho esquerdo. Rui Barros marcou logo depois, 6 minutos depois de ter entrado no relevado, e já na segunda parte fez ele próprio o segundo gol do Porto, que vai mantendo o resultado quando estamos a 6 minutos dos 45 da segunda parte, 90 em tempo total de jogo. Emerson agora numa segunda situação a ser precioso em auxílio defensivo. O jogo neste momento a atravessar uma fase menos boa, até má. Parece ser uma fase de descompressão. Parece que toda a gente está a pensar que o resultado está mais ou menos feito. Sim, mas da parte do Futebol Clube do Porto isso se aceita em certa medida. O Futebol Clube do Porto está a ganhar por 2-0, está tranquilo. Da parte dos dinamarqueses talvez pudessem tentar fazer mais alguma coisa, mas os seus argumentos com certeza não serão os necessários para tentar dar a volta a um jogo como este. À esquerda o lançamento para o Porto. Paulinho a jogar com Latapi. Folha também, mas a perder posse de bola. Sim, este é o capitão, Ivo Simonsen. O jogo está como nos primeiros 35 minutos. Caiu na mesma toada, numa toada lenta, numa toada morna, com muitos passos falhados. E lá está Emerson, bem a recuperar, tem força que sobre em termos de recuperação defensiva. Nos últimos minutos recuperou 3 bolas, mas depois no capítulo de passes está no momento menos bom. Domingos não passa, mas os dinamarqueses não conseguem entregar jogo ao ataque. Emerson tentava o passo para Folha. Faz-se. Jessen. Triangulação do lado direito do ataque do Aalborg. E na área Bahia, já há muito que não entrava em jogo. Bahia que foi responsável por duas, neste caso responsável pela positiva, duas grandes defesas, uma aos 13 minutos da primeira parte e outra, creio que a melhor do jogo, aos 6 da segunda. Sim, mas não só Vítor Bahia, também do lado dos dinamarqueses, Gil também não tem tido Fez um par de belas defesas. Sim, mas agora não tem tido trabalho nenhum. Agora os guarda-redes estão completamente cegados, estão a assistir ao jogo. A bola não sai do meio campo, com passos falhados. Falta de Bjorn Christensen sobre Bino. Foi indicação de Leslie Mottram, o árbitro escocês. Emerson. E um jogo morno
se refletiu também no ambiente em redor deste Porto Aalborg, nunca muito excitante. E agora uma bela simulação de Yves Simonsen, capitão da equipa, a sair com a bola jogável, mas a não acertar na maneira de municiar o ataque. Lino. Os jogadores de futebol do Porto estão todos parados, queria passar a bola, não tinha a quem, estavam todos parados, sem se desmarcarem, sem procurarem ajudar o colega. Latapi. Folha. E Emerson a não conseguir passar a bola outra vez para Folha. Três homens agora no ataque do Aalborg, inconsequente como quase todos os ataques desta equipa dinamarquesa, que de qualquer forma refira-se nos jogos em casa. A equipa dinamarquesa só fez 10 jogos europeus, correspondente a uma participação na Taça UEFA, ou melhor, 2 participações na Taça UEFA e 2 na Taça das Taças. E apesar de ter perdido todos os jogos fora de casa, mesmo apesar de ter sido goleado em alguns jogos, ganhou em casa ao Desportivo da Corunha ainda há 2 anos e em tempos mais idos ganhou também em casa ao Hajduk Split. Será uma equipa se calhar mais agressiva em termos de ataque quando jogar em casa, o que não demonstrou hoje a jogar nas Antas. E o árbitro, com 1 segundo apenas depois dos 45 a dar por terminada a partida, Mário Graça, creio que de alguma forma é também estranho porque foram feitas 6 substituições durante a segunda parte, ou melhor, 5 como tinha sido feito ao intervalo, e o árbitro não deu os aconselháveis 30 segundos por cada substituição. Sim,